Olá pessoal, eu sou o Nando Brook, criador do canal Anamórficos, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal e ativar o sino de notificações para sempre ficar por dentro de assuntos relacionados à produção e pós-produção audiovisual, especialmente direcionado a cinema independente e a criatividade que usamos para fazer as nossas produções caseiras amadoras. Hoje vamos responder algumas perguntas de alguns inscritos, perguntas essas relacionadas a alguns vídeos que nós postamos aqui no canal, algumas relacionadas a algumas ferramentas, algumas técnicas, e hoje a gente vai tentar responder da melhor maneira possível algumas dessas dúvidas dos nossos inscritos. Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Anamórficos. Bora lá? Muito bem, pessoal, sem mais delongas, eu separei aqui alguns comentários, algumas sugestões, algumas dúvidas que alguns inscritos têm a respeito de alguns vídeos que a gente postou aqui. Por exemplo, no vídeo relacionado ao aumento de resolução de áudio e vídeo, o Gilmar Gomes parabeniza o canal e pergunta: se puder, fale sobre o formato progressivo e entrelaçado para os dias de hoje, para quem quer usar, para quem tem equipamento antigo e quer usar. No caso aqui, pessoal, o Gilmar está se referindo à ferramenta da Topaz Studio, o Video Enhance AI Inteligência Artificial, que é o software que a gente explicou nesse vídeo aqui, que aumenta a resolução das suas fotos, dos seus vídeos. É um dos vídeos mais assistidos aqui no canal. E se falando aqui de formato progressivo entrelaçado, e são formatos que se distinguem ali resumidamente pela resolução, essa ferramenta é muito indicada para melhorar a qualidade de vídeos entrelaçados, que é um formato que foi criado lá atrás, né, para poder deixar os arquivos mais leves para a transmissão broadcast, para a transmissão de TV. Você pode perceber que o formato entrelaçado, ele não usa os quadros em sua total integridade, ele usa metade de cada quadro. Então, ao invés do vídeo progressivo, onde nós temos quadro inteiro após quadro inteiro colocado na tela, o que aumenta muito a resolução do vídeo final, no vídeo entrelaçado a gente tem metade de cada quadro entrelaçado com a outra metade do quadro posterior. Isso causa um serrilhado nas imagens e a ferramenta Video Enhance da Topaz Studio pode realmente fazer um anti-aliasing, ela pode realmente eliminar esse serrilhado das imagens, o que torna essa uma ferramenta muito indicada para você que tem vídeos antigos gravados com filmadoras que só gravavam em formato entrelaçado. Então eu indico sim, ô Gilmar, essa ferramenta, o Video Enhance, para poder restaurar, por assim dizer, vídeos antigos que foram gravados no modo entrelaçado. A gente tem uma melhora muito significativa de resolução usando o Video Enhance da Topaz. Seguindo aqui nas perguntas dos nossos inscritos, o Ivan Labussière, ele fala: manda ideias de configuração para obter boa qualidade de vídeo e filmagem com esta belezinha. Ele está se referindo a Canon 90D, porque eu fiz um vídeo falando a respeito do upgrade que eu fiz e agora estou usando essa câmera. Inclusive estou gravando com ela aqui agora. Eu tenho uma sugestão para você, Ivan, realmente. Quando você instalar o Pictostyle Technicolor, você vai no site referente ao Pictostyle Technicolor, eu vou deixar na descrição desse vídeo, você baixa esse Pictostyle e com o software da Canon você pode instalar na sua câmera. Você vai conectar a sua câmera ao seu PC e vai conseguir instalar esse Pictostyle. É interessante esse tipo de imagem lavada que o Pictostyle Technicolor gera para você, porque você tem uma liberdade muito maior para poder corrigir as cores na sua pós-produção. E se você, mesmo que você não deseje instalar esse Pictostyle Technicolor ao qual me refiro, você pode gravar no modo mais neutro possível, que é o Neutral, que está já presente no menu da câmera. Ou você pode realmente diminuir todo o contraste para deixar a imagem bem lavada para você fazer uma boa pós-produção depois. O que acontece é que é preferível você captar dessa forma, uma imagem mais lavada, para que na pós-produção você tenha liberdade de aumentar o tom das cores, a saturação, os tons escuros, os tons claros. É algo que chega próximo ao que as câmeras profissionais que gravam em
DNG, por exemplo, em arquivo RAW, fazem. Elas têm uma imagem bastante lavada ali e na pós-produção você consegue puxar algumas cores, dar mais saturação, diminuir, melhorar só um tipo, fazer um hue saturation só de um certo tipo de cor. Então essa forma de se gravar usando o Picture Style ou o neutral da câmera realmente é a forma mais aconselhável de se gravar para depois você fazer uma boa pós-produção no seu PC, na sua ilha de edição, ok? Então essa é a sugestão que eu dou. É lógico que há muito mais o que podemos fazer para poder melhorar a captação usando a Canon 90D, que tem recursos muito bons. O próprio 4K da Canon 90D nos permite, por exemplo, fazer o redimensionamento da imagem. Às vezes você não sabe exatamente como enquadrar, então você enquadra um pouquinho mais aberto e depois na pós-produção você pode fechar, você pode redimensionar, reenquadrar a cena. Então fazer um bom uso do 4K na sua pós-produção também é uma das vantagens de se filmar na Canon 90D, que é 4K, tá bom? A minha amiga Viviane Loureiro, ela tem uma pergunta: por que quando eu edito no PC o áudio fica ok, mas quando vai para a TV fica mais baixo o som ou também o background? A Viviane é editora profissional numa TV local aqui da minha cidade, ela é minha amiga. Um abraço, Viviane. Vivi, o que acontece é uma divergência de percepção. Quando a gente está com fone de ouvido, e eu sei que você usa fone de ouvido, eu tenho propriedade para falar porque eu também já tive essa impressão. Quando você está com fone de ouvido, você está com a fonte sonora ali em cima do seu ouvido, então a percepção de que a trilha sonora está ok, ali é uma coisa. Quando você vai assistir na TV, às vezes parece até inexistente essa trilha sonora. Isso porque você meramente diminui o volume da trilha, da música como um todo. Você já se perguntou por que muitos editores, ao invés de usar fones de ouvido, usam essas caixas que se chamam monitores? E eles dispensam fone de ouvido e preferem editar, usando esses monitores, justamente para que não haja essa divergência de percepção e quando eles forem assistir aquele material numa TV, realmente eles terem a percepção de que ele está no mesmo volume, todas as trilhas, todas as falas estejam no mesmo volume, na mesma altura. Então por isso que às vezes muitos produtores usam esses monitores. Você pode fazer o seguinte, você pode tirar o fone de ouvido por um momento, se você tiver uma caixinha de som, se afastar um pouco do seu PC, aumentar um pouquinho o volume, lógico, na medida do possível, e ver se realmente está tudo ok, mesmo você ouvindo ali de longe. Eu já fiz essa experiência, dá certo, é uma forma de se resolver esse problema. Eu uso inclusive dois plugins no Premiere que se chamam Low Pass e High Pass. Porque você vai concordar comigo que quando nós diminuímos o volume de uma trilha sonora por baixo de uma fala de alguma pessoa, por exemplo, nós simplesmente estamos diminuindo o volume dela como um todo. E no plugin High Pass, onde a gente diminui as altas frequências, o som fica parecendo como se fosse um som que estivesse ali no rádio do lado da pessoa. Então você só diminui por exemplo, as baixas frequências, que são os sons graves, por assim dizer. E no Low Pass, você meio que abafa o som. Você não simplesmente diminui o volume dele. São dois plugins que com o tempo, se você começar a usá-los, você vai ver que são plugins muito úteis. Porque ao invés de você diminuir o som, o volume da trilha como um todo, você apenas coloca ela numa frequência diferente. E isso vai fazer com que a trilha, o background, se torne presente ali na sua edição, no áudio que você está colocando ali como background. Isso é especialmente útil para quando você tem falas seguidas de quando você precisa fazer a música subir de volume, por exemplo. Ao invés de usar o volume, você usa o Low Pass. O que pode acontecer também é que alguns codecs possuem certas incompatibilidades com o codec de renderização, sem contar os possíveis bugs. E quando uma trilha que contém um codec incompatível é adicionada ao projeto, ela pode não ser reconhecida pelo codec de renderização, mesmo que este esteja presente no áudio na timeline.
Pacotes de codecs como o Windows 10 Codec Pack ou AC3 Filter podem resolver esses problemas de incompatibilidade. E as versões do Premiere estão sempre corrigindo erros e refinando as compatibilidades. Por isso, atualizar quando convém sempre pode ajudar. É sempre bom conhecer certas ferramentas que podem ampliar a nossa capacidade criativa. O filme O Som do Silêncio, ganhador do Oscar em 2020, usou provavelmente uma variação do efeito Low Pass para simular o personagem principal perdendo sua audição. Algo que sem a tecnologia digital de hoje seria difícil de simular. A outra pergunta que a Viviane faz aqui é o seguinte: ela quer saber como diminuir os chiados, porque às vezes fica o som chiado e fica com eco. Então como que a gente pode resolver esse problema? Eu costumo usar uma ferramenta mais avançada em integração com o Adobe Premiere, que é o Audition. E eu vou mostrar aqui para você como essa ferramenta pode realmente tirar os ruídos, aliás, e os ecos do seu som e deixar ele com uma qualidade um pouco melhor, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, eu separei um áudio aqui bem interessante para a gente poder usar no nosso tratamento de áudio para retirar os ruídos aqui. Eu acho que a minha lapela estava com problema, então eu acho que é um bom exemplo para a gente usar aqui. Vou dar um play aqui, vocês vão ver que tá um chiadinho bem chato, inclusive craquelado, né? Como se fosse como se a lapela tivesse... Olá pessoal, eu sou o Nando Bruck, criador do canal Anamórficos. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada... Ok, uma forma de se tirar o ruído desse áudio é, como eu disse, usando o Audition. Aqui eu tenho basicamente duas ferramentas que eu posso usar para refinar esse áudio e deixar ele com mais qualidade. O que acontece é que às vezes a gente usa essa ferramenta do modo mais básico possível, sem explorar as reais possibilidades de refinamento de som que elas possuem. Essa ferramenta, como eu refiro, é a Noise Reduction Process, que está no atalho Ctrl+Shift+P, mas você pode vir aqui em Noise Reduction Restoration e clicar em Noise Reduction Process. Vai abrir esta janela. Uma forma interessante de como essa ferramenta trabalha é que você precisa capturar um pedaço do ruído para que o programa entenda que tipo de ruído estamos tratando aqui. Se eu der um play e fazer a captura desse ruído, vai se formar um gráfico aqui nessa janelinha de cima e eu vou saber que o ruído foi capturado com sucesso. Se a gente der um play aqui e ouvir o resultado, a gente vai ver que já deu uma boa diminuição do ruído. Há um efeito colateral que é a voz ficar metalizada no nosso áudio. Olá pessoal, eu sou o Nando Bruck, criador do canal Anamórficos. Sejam muito bem-vindos. Isso acontece porque o programa, ele também, além do ruído, ele tira algumas frequências do áudio. Para a gente melhorar isso, para que a voz não fique metalizada na hora da gente passar esse efeito, na hora que a gente colocar o efeito, a gente pode mexer ainda em quais frequências nós queremos que o ruído seja refinado. Eu posso adiantar para vocês que as frequências que mais estão sujeitas a ruído são as frequências médias e altas, dos 10K para cima. Então, se a gente mexer nessas frequências de modo a diminuir o ruído só nessas frequências, a gente pode ter resultados muito melhores sem mexer nas frequências da voz. Porque quando a gente aplica por todo o áudio, a gente pode acabar fazendo uma sobreposição de frequências e é isso que acaba tornando o som meio que ecoado ou reverberado. O problema é que quanto mais você passar esse efeito, mais a sua voz vai ficar metalizada, mais vai ficar robotizada. Então esse refinamento, esse tratamento de áudio, ele serve mais para chiados sutis no seu som. Uma ferramenta também que está nativa no Adobe Premiere, mas como eu disse, às vezes nós não sabemos usá-la bem porque nós colocamos da forma mais básica possível, é o Noise Reduction. O plugin Noise Reduction não precisa ser subestimado. Ele realmente é uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir refinar o áudio do nosso som.
basta saber usá-lo. Como eu disse lá atrás, as frequências que estão mais suscetíveis de sofrerem com ruídos são as frequências médias e altas. Então, às vezes a gente aplica o efeito no som e a gente percebe que não deu um resultado muito legal. Basta que a gente selecione uma dessas 3 opções aqui para a gente ter uma melhora muito grande no nosso som. Olá pessoal, eu sou o Nando Brook, criador do canal. Podem perceber, ó, que o ruído praticamente sumiu. Olá pessoal, eu sou o Nando Brook, criador do canal. Agora eu vou colocar para vocês o antes e depois, ó. Bem chiado mesmo. Olá pessoal, eu sou o Nando Brook, criador do canal Anamórficos. Sejam muito bem-vindos. Então temos aqui um refinamento do áudio bem satisfatório. Essas são as 2 ferramentas que eu mais uso para tirar chiados do som. E o efeito colateral de voz metalizada, voz robotizada ou eco na voz pode ser diminuído usando esses presets de isolamento das frequências do ruído nas frequências, ok? E por último, mas não menos importante, o BBFX ou BBFX, eu não sei como ele prefere ser chamado, ele faz uma pergunta. Você sabe como colocar os materiais de grafite em alguma parede? O BBFX está se referindo a esse vídeo aqui, que a gente ensina a criar uma cena realista usando o 3D Element. Inclusive nós temos aqui no canal uma série de tutoriais ensinando você a usar o 3D Element e eu convido vocês a assistirem essas videoaulas, esses tutoriais, pois o 3D Element, esse plugin da Video Copilot, é uma mão na roda, como eu costumo dizer, para nós filmmakers, videomakers amadores, pois você pode inserir ali elementos na sua imagem, na sua filmagem, de uma forma bem rápida, bem prática. Se você souber usar esse plugin, com certeza vai ter uma utilidade tamanha para você. Vou mostrar aqui para você o BBFX, como você pode sim colocar. Eu acredito que você esteja falando sobre colocarmos um grafite numa parede, como se alguém tivesse desenhado na parede ou algo assim, né? Eu vou mostrar aqui para você como eu faria, mas é lógico que existe mais de uma forma de se fazer isso, tá? Uma das formas mais óbvias de se colocar um grafite numa parede ou numa textura em algum modelo 3D, no 3D Element, é fazer essa textura previamente no Photoshop. Mas isso é muito óbvio e a forma mais fácil de se fazer. Eu acredito que você está falando sobre transparência no 3D Element, né, BBFX? E é disso que a gente vai falar aqui agora. Preparando uma cena no 3D Element, nós vamos abrir o Scene Setup e vamos configurar aqui um grafite com base numa imagem PNG. Primeiro eu vou criar aqui um plano e esse plano eu vou usar para poder colocar a nossa imagem com transparência. Vamos procurar no Google um grafite com transparência. Grafite PNG. Eu achei aqui um com transparência que eu acho que dá pra gente usar, vai ficar bem legal. Vou salvar essa imagem. E voltando aqui na nossa configuração de cena, eu vou carregar esse grafite aqui. E note que nós já temos aqui o fundo preto, indicando que esse PNG realmente está com a transparência. Só que para a gente habilitar essa transparente aqui, eu vou inclusive habilitar aqui o nosso environment para a gente poder notar mais nitidamente essa transparência, ok? Lá embaixo, nas configurações de Blend, nós temos aqui Mate Alpha. Nós vamos precisar habilitar esse comando para a gente conseguir visualizar nossa transparência, tá vendo? É um comando bem simples, mas que já vai nos permitir ver a transparência. Há um comando que a gente pode refinar aqui também, que se chama Edge, que vai fazer com que a nossa textura se integre mais ainda a um objeto 3D. Mas note que quando nós temos no Blend Mode o modo normal, a transparência, o que seria a transparência do nosso grafite, está suprimindo o preenchimento do elemento 3D atrás. E a gente não quer isso, a gente só quer o grafite por cima do modelo 3D.
Isso é fácil de resolver. Nós temos um comando aqui que se chama Alpha Threshold, que significa limiar alfa, ou limiar de transparência. Quando a gente mexe nesse comando, nós já podemos perceber que a nossa transparência agora está da forma que a gente gostaria que estivesse. Perceba como é fácil adicionar um grafite numa textura ou num elemento 3D direto aqui no 3D Element. Podemos falar muito mais sobre transparência numa próxima aula, num próximo tutorial de 3D Element. Aguardem! E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que eu tenha respondido, na medida do possível, todas as dúvidas que vocês têm a respeito dessas técnicas, dessas ferramentas. E se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, sempre comentem aqui nos vídeos respectivos as técnicas e as ferramentas que a gente apresentar daqui por diante. Esse é o canal Anamórficos, se inscreva e ative as notificações do sininho para sempre ficar por dentro desses assuntos, sempre receber em primeira mão conteúdo relacionado a produção e pós-produção audiovisual, especialmente direcionado a cinema, cinema independente e afins. Eu sou o Nando Bruck, boas produções para vocês e até a próxima!